Pode pular? Pessoal, eu coloquei um outro item interessante, que eu sei que alguns alunos, alguns conhecem, outros não, que fala sobre o FIB. Então, o FIB apareceu como uma crítica ao PIB. Então, é felicidade interna bruta. Então, o que ele coloca, pessoal? Isso aí eu acho que vocês já devem ter visto em alguma reportagem, volta e meia aparece. Na verdade, é um sistema que apareceu no Butão, é um pequeno país no Himalaia, em que ele mudou o conceito de PIB para FIB. O que ele mostra ali? Ele fala, olha, eu não vou avaliar meu país só pela produção interna. É uma crítica, tá, pessoal? Porque é óbvio que tem que ter PIB, né? Ele fala, eu vou olhar pela felicidade interna bruta. Ele vai dizer, eu quero saber se meu país se tornou mais feliz a cada ano que passa. E aí vem, vamos passar lá? Pode passar. As 9 dimensões do FIB. Ele fala, eu tenho que avaliar o bem-estar psicológico. A linha positiva não faz isso. Mas a linha normativa só fez isso de olho, não, lógico, na visão positiva. E lembrando que esse país também não produz muita coisa, né? É um país pequenininho, é outra história. Mas o que vale dali é a crítica que ele faz. Que crítica que é essa? É tentando não deixar a coisa tão matemática, tudo bem? Como é a economia. Então, o que ele vai chamar de primeira dimensão é o bem-estar psicológico. Então, avalia o grau de satisfação e de otimismo que cada indivíduo tem em relação à sua própria vida. Depois ele vai medir a da saúde. Então, mede a eficácia das políticas de saúde, enfim, e aí sucessivamente. Uso do tempo, vitalidade comunitária, como essas sociedades interagem, a educação também. Então, vocês estão entendendo que crítica que ele faz? Ele fala tudo aquilo que não se coloca nos índices atuais, quando a gente fala de inflação, quando a gente fala de taxa Selic, sobe a Selic, mas o empresário sabe o que paga, né? Não, sobe a Selic para atrair o capital, é um pensamento da linha positiva. E é assim que tem que ser. Só que veja só, cuidado, se você subir muito essa Selic, você acaba com o setor produtivo, né? A indústria não se desenvolve, fica muito mais caro buscar esse capital e você provoca uma recessão na economia. Então a linha normativa vai mostrar isso. Até que ponto essa taxa tem que ser elevada? Também uma taxa baixa não funciona. Então a linha normativa faz isso. Então, quando a gente fala da felicidade interna bruta, aliás, volta e meia tem palestras aqui no Brasil falando disso, é uma crítica, é uma forma de você olhar para esses dados e saber qual é a consequência na vida da população. Pode ir. E aí ele vai colocar cultura, né? As pessoas não falam disso, mas óbvio que faz parte da sociedade, precisamos ter uma relação cultural, meio ambiente, governança, padrão de vida, tudo bem? E tem um economista que eu também acho que vocês conhecem, o Ladislau Dalbor. Ele é famoso porque ele faz palestra pelo mundo inteiro, né, pelo Brasil, mas ele é professor aqui da PUC, e volta e meia ele aparece apresentando, fazendo palestras, né? E ele é uma pessoa, se você olhar para esse economista, é da linha normativa. Mas tem que entender um pouco, né? Senão as pessoas julgam esse economista. Na verdade, ele já superou a fase da linha positiva, quer dizer, já entendeu como funcionam as variáveis, as relações que tem que existir. E ele também faz crítica ao PIB, não tem um que escape do PIB. Então ele coloca lá que a tímida previsão de crescimento do produto interno bruto do Brasil tem tomado conta do noticiário econômico desse ano. É lógico que esse crescimento bruto é ruim para o país, isso não há dúvida. Mas ele coloca ainda, o indicador que mede a soma anual dos bens e serviços produzidos não mede, no entanto, resultados ou progressos obtidos pelo país. Ladislau, esse professor, ele já trabalhou na ONU e em diversos países aí pelo mundo, então ele sabe exatamente do que ele fala. Então ele fala assim, não somos contra o PIB, mas ele diz assim, o PIB não está avaliando corretamente. Corretamente o quê? Precisa mudar, né? A sociedade muda, então até mesmo algumas regras que você criou na economia, uma forma de avaliação, ela precisa ser mudada. Por exemplo, quando a gente criou, vamos focar no Brasil, isso no período do FHC, meta inflacionária. Aí nós criamos o Comitê de Política Monetária e definiu-se que você tem que o tempo todo perseguir a inflação, não pode ter inflação no país. Então, o economista recém-saído da universidade, ele vai concordar com isso, não é verdade? Só que você fala, mas vamos lá, quem disse que a inflação tem que permanecer em 4,5 ponto percentual? Por que não 5? Por que não 3? Deu para entender a lógica? A linha normativa, ela vai criticando e ela vai dizer, olha, poderia você afrouxar um pouco, não precisa ser 4,5, pode ser 5,5, até porque a inflação, zero não leva ninguém para frente, né? E se for deflação, é todo mundo para trás, então não pode. Mas quem definiu 4,5 para o Brasil? Então, você criou aquilo no FHC, estamos numa situação atual, né? Alguns erros ainda parecidos, mas numa outra época. Então, por que permanecer com 4,5? Ok? E essa daqui também vai ser uma outra pesquisadora que ela coloca assim,
Coloca-se, portanto, um trade-off. O que é trade-off em economia, pessoal? Você tem duas opções, ou isso ou aquilo. Qual o trade-off? Vocês estão assistindo a palestra ou vocês estão em casa, né? Então, na economia é a mesma coisa, são escolhas. Você investe a curto prazo ou a longo prazo, o que você vai fazer? O governo investe em educação, ou investe em tecnologia, ou ele vai investir, enfim, em algum outro segmento. Ou ele vai dividir, então ele não vai jogar todo o capital para isso. Então, esse trade-off é mais ou menos isso. Então, coloca-se, portanto, o trade-off entre crescimento econômico e preservação do meio ambiente. Por um lado, o crescimento econômico trouxe melhorias nas condições da população, isso é verdade. Só que agora, ela coloca lá, por outro lado, esse mesmo crescimento trouxe problemas ambientais, que não foram restritos das atividades industriais e agropecuárias, como a urbanização desordenada, agravando as condições ambientais, causando danos à saúde humana e à qualidade do meio ambiente. Então, ele fala assim, no primeiro momento ele foi ótimo, e realmente foi, só que agora, esse mesmo sistema que criou lucro, ele prejudica o próprio meio ambiente. Veja só, quando a gente fala da poluição que as empresas causam, isso está contabilizado. Eu não sei se vocês assistiram a contabilidade do Paulo, o professor Paulo de ontem, ele deve ter falado disso, ele fala, não é obrigado, você tem que criar uma obrigação para a empresa colocar isso, e ela vai trabalhar entre a multa que ela recebe e a mudança que ela tem que fazer na empresa. O que for mais barato, ela faz, se for a multa, vai para a multa. Então, é isso que esses economistas da linha normativista fazem, então, o tempo todo criticando isso. Então, muitas vezes, a pura matemática da economia, quando você olha a linha positiva, não estou dizendo que ela é inválida, é necessário tê-la, mas eu diria que uma complementa a outra. Então, também ser só da linha normativa e criticar, mas e os números? O mundo enxerga números, quer dizer, você tem lá todas as variáveis macroeconômicas equilibradas? Sim, agora como que eu faço? Entra o que o Deluc falou, é a decisão, né? Muitas vezes você tem que tomar, mas como você faz isso? Eu tenho que desenvolver o país, mas a custa de quem? Eu posso mudar, né? Não precisa ser a custa disso, mas eu posso dividir com a empresa. Então, as decisões mudam isso. E vocês que estudam economia vão encontrar muito disso. Você não vai concordar nunca com o economista porque ele é monetarista. Ele tem uma visão positiva, tudo bem? E não concordo com o outro porque tem uma visão muito teórica. É da linha normativa. O que vocês devem fazer? Casar as duas informações. Não criticar a economia, né? É preciso dos dois. Não dá para viver só do normativo, não dá para ser um país que criou o índice de FIB e vai viver só disso, porque ele é um país pequenininho, realmente ele vive de importação. Também, se você pensar, ele também pode sofrer algum tipo de impacto da economia mundial, porque ele vive de importação, né? Não é uma economia fechada. E, ao mesmo tempo, você não pode ser da linha positivista, que é a que a gente encontra na linha clássica. Os bem, os economistas clássicos, aquela linha positiva, também não pode. Então, você faz uma junção, que a gente pode chamar da terceira via, são alguns economistas, vamos trabalhar com esses dados, é assim que se faz, mas como que eu vou causar esse desemprego? Eu tenho outra forma? E aí a linha normativa busca isso. Tudo bem, pessoal? Então, por isso eles são conhecidos como os críticos, tá? E é o que eu falei para vocês. No início, nós somos da linha positiva, depois vai para a normativa, mas não pode ficar só em uma. Uma depende da outra, uma complementa a outra. Tudo bem? Então, para vocês que estão estudando agora, vai entender exatamente como funciona. Tudo bem, pessoal? Bom, obrigada, professora Márcia. Se você quiser tomar uma água, acho que ela conseguiu atender o tempo. A gente fica aberto para as perguntas. Bom, é interessante que na economia, né, na positiva, um dos termos em latim muito falado é o ceteris paribus, né? Tudo mais constante, oferta e demanda variando, então o preço. Então você tem uma linha muito racionalista. E quando a gente fala ceteris paribus, né, tudo mais constante, a vida não é assim, tudo mais constante. Pelo contrário, tudo é transitório, tudo muda, tudo evolui, você precisa, né, estar em busca, né, por nada constante, pelo contrário, pela inconstância, né? O PIB é um indicador realmente muito criticado, mas o mais utilizado, né? A gente fala, o PIB, ele não mostra as desigualdades sociais, porque existe um crescimento, sim, real da economia, que é quantificado, você pode calcular, mas esse crescimento pode estar na mão de um grupo muito restrito da sociedade.
Então você cresce economicamente concentrando a renda. A população continua com uma qualidade de vida ruim, sem acesso a serviços, educação, mas o PIB cresceu, né? Então a importância da economia normativa para entender, e o mundo é uma dialética, né? É importante conhecer as duas visões. Eu vou deixar aberto, vocês têm alguma colocação? Professor Deluc, por favor. Professor Luciano Deluc, curso de GTI, primeiro, segundo e terceiro semestre. Perfeito. Duas colocações. Com relação à colocação da professora da inteligência artificial, os próprios pesquisadores já chegaram aqui na década de 70, a inteligência artificial não vai ter um mecanismo que substitua o cérebro como a gente tem, né? Então se caminhou para vários algoritmos e várias soluções em que a inteligência artificial resolve problemas muito específicos e não um consenso geral como tem a competência o cérebro humano. Então, existe aquela ficção que o robô vai substituir o homem, é ficção científica. A realidade está muito longe ainda para que isso aconteça. A minha pergunta é a seguinte, eu não entendo nada de economia, mas depois que o Fernando Henrique assumiu o governo, fez esse plano e, teoricamente, melhorou a economia, eu ouvi dizer que naquelas contas primárias, o Brasil até chegou a pagar. E eu lembro que o Lula era contra, e o Lula, numa época, falou assim, não, mas agora estou emprestando dinheiro para o FMI. Quer dizer, as nossas contas estavam pagas a ponto do Lula emprestar dinheiro e depois o próprio Lula e a Dilma voltaram a gastar de novo errado? Qual é a parte de verdade dessa história? É uma boa pergunta, Deluc, porque muita gente fala, na verdade ele tornou interna a dívida internacional. Então o que ele fez? Ele adquiriu com os bancos aqui e pagou lá fora. Então quando você olha a relação dívida Brasil e a dívida Banco Internacional, realmente o Brasil quitou. Na verdade ele emprestava mais do que ele tinha para pagar. Só que a dívida se tornou interna. Então ele simplesmente internalizou a dívida. Mas quem fez isso? O Fernando Henrique? Não, o Lula. Foi no período Lula. O FHC ele consegue controlar alguns, se você olhar, então eu falei dos déficits esperados primários, conseguiu sim, na verdade depois ele desequilibra a conta, mas ele teve uma austeridade monetária, então o governo conseguiu. Só que o problema do FHC, e as pessoas acham que foi no Lula, e que o FHC vai ter um descontrole fiscal por causa da política assistencialista. Então, por exemplo, essa transferência de renda para a população. Mas ele conseguiu conter os dados. O FHC, se você pegar a história dele, ele consegue equilibrar e desequilibrar, equilibrar e desequilibrar. Porque, na verdade, o mal dele, se é que a gente poderia chamar, é essa política de assistencialismo que começou no FHC. Mas a dívida internacional, ela foi quitada no período Lula, mas, na verdade, ela não foi quitada, ela foi transferida interna. Então, na verdade, ele adquire capital, paga a dívida lá fora e torna a dívida aqui para os bancos que estão do país. Então, ele internalizou. Ele não quitou a dívida internacional. Consegui responder? Consegui. Mais ou menos. Não vou perguntar por que ele fez isso, não, certo? Mas tudo bem, né? Será, né? Mas assim, é interessante você pegar essa parte do FHC, as mudanças que infelizmente é a política de estabilização, né? Então, em algum momento você consegue equilibrar aqui, mas aí a história, ele começou com o câmbio fixo, na verdade, né? Depois criou bandas cambiais, depois quando ele deixa o câmbio flutuante, aí é que vem uma política que acaba piorando alguns dados. Mas depois ele conseguiu o equilíbrio. Você não consegue o equilíbrio assim nos 4 anos seguidos, né? Infelizmente. Tá bom. Muito obrigado. De nada. Alguém mais? Enquanto ele chega, né? Dizem que a matemática é tão exata, né? Mas a estatística também, a gente sabe que os indicadores eles podem ser criados, né? Manipulados também. E na estatística existe a lógica fuzzy, né? Que é uma forma de entender por que 2 mais 2 podem ser 6, 5, 3... e existe essa explicação mais normativa também para dados que são... Na verdade, os números são... O número é uma construção humana, né? O que é o número 1? Né? Você já viu o número 1 andando pela rua? Não, é uma construção que o ser humano criou para designar, né, alguns valores, alguns símbolos, algumas normas que são aceitas de forma socialmente, enfim, concebidas. Tá? Eu vou passar a palavra, então, para a próxima pergunta. Você é o... Boa noite, eu sou Marcelo Alcântara, aluno do curso de Gestão Empresarial. A professora falou muito sobre PIB.
Então, a previsão do PIB, assim, a senhora me corrija se estiver errado, China, por exemplo, tem 7%, Índia 6%, Brasil 0,5%. Comparando, por exemplo, com a Índia, que a previsão é de 6%, o que tem diferente entre os dois países que a Índia tem uma previsão tão otimista, 6%, o Brasil tão baixo? Será que, de repente, é a questão da crise energética, de repente, é recursos, por exemplo, a Petrobras ia extrair, não está extraindo o que previa? Será que tem relação? Na verdade, não se responde com uma única resposta, né? Mas, na verdade, assim, o Brasil não investe no setor produtivo. Então, veja só, o que é o PIB? É o Produto Interno Bruto, é o que você produz. Então, o Brasil produz hoje o quê? Se você for pensar. E o que ele produz? Qual é o valor agregado? O Brasil hoje produz, na verdade, commodities. E mesmo assim não é nem tão bom em tudo que faz, porque, por exemplo, no caso do petróleo, ele paga mais pela importação e recebe menos pelas exportações. Então, só para você ter uma ideia que ele não produz produto refinado. E por aí vai. A indústria no Brasil ela vem caindo, então você deve também estar acompanhando os dados. Então, nós produzimos produtos, de uma forma geral, que tem um peso maior, que não tem valor agregado. Então, não somos inovadores, diferentemente da China e a Índia. Imagina, a China e a Índia, se você pensar na China hoje, que ela tem uma vantagem comparativa com o mundo no setor produtivo, então ela é, hoje, a China, a indústria do mundo. Então, é óbvio que o PIB dela tem que ser superior ao nosso. E um outro item importante, quando você falou da China, é lembrar que a China ela esconde algumas deficiências lá, né, na distribuição de renda, na forma como a população chinesa vive, mas aí é outra história. Então, assim, a nossa pauta de produção, o Brasil não pensa na produção, as coisas vão acontecendo. Então, toda essa política atual, se você olhar para o setor da indústria, ela está caindo. Então, ela não está aumentando, é o que vai agregar e o que poderia mudar a pauta de exportação. Então, estamos em cima de produtos que não têm valor agregado, que infelizmente são os commodities. É bom por um motivo que você fala que você é o celeiro do mundo, mas ele é totalmente ruim pelo lado financeiro, porque não tem valor agregado. Então, fora isso, toda a política do país, né? Então, o Brasil não tem incentivo para aumentar a produção aqui. Tecnologia, é óbvio que a gente tem, mas não supera da China ou dos Estados Unidos, enfim, né? Embora a China seja mais no setor da produção, do que a gente chama de cópia também. Então, não tem isso. Então, não tem um planejamento no país. Então, a tendência é mesmo trabalhar e ficar com esse PIB pequenininho. A gente fala que o nosso PIB é baseado no mundo. Se o mundo cresce, o PIB cresce. Então, se você reparar, quando o mundo como um todo crescer, que nesse caso não é o que vai acontecer agora, se o mundo cresce, o PIB do Brasil acompanha. Então, fique atento quando você pegar o PIB do país. Se ele falar que está 3%, o mundo está a 3%. Quando que o PIB superou? No período do milagre econômico no Brasil. Então, se não me falha a memória, acho que foi 68 a 73. Ali foi o único momento que eu vi o PIB do Brasil superar o do mundo. Ok? No contrário, sim, nos demais períodos, a nossa inflação está... nosso PIB ele pode estar até próximo, mas sempre abaixo. Então, e a China é um caso à parte, né? Então, se você olhar para a Europa, para os Estados Unidos, o PIB também não vai crescer muito por lá. Então, nós, com certeza, não vamos passar disso. E vamos, assim, torcer para não ser negativo. Tudo bem, mas não tem investimento no país. Né? A produção tem que crescer. O Brasil não produz, quer dizer, se você pensar com o resto do mundo, nós estamos mais importando e não exportando. Então, se você importa, você não está produzindo, concorda? Pior ainda.